TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, aqui no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Bom dia para você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. O programa de hoje vai ser 100% política. Isso mesmo, política, e a gente aproveita e fala de economia, fala do social, fala da discussão, das discussões lá em Brasília. Eu vou fazer dois blocos com o senador Márcio Bittar, MDB do Acre, o negociador, o pacificador, o relator do Orçamento Geral da União para o exercício de 2021 e também o relator da PEC dos gastos, né? Isso mesmo. Márcio Bittar, então vamos conversar com o Márcio em dois blocos. E aí no último bloco, também em política, vamos conversar com o vereador Nogueira Lima, que muitos chamam de N. Lima, agora no PP, pré-candidato à reeleição. Senador Márcio Bittar, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Bom dia. O prazer é meu, e você quando fez a abertura, estava parecendo aqueles locutores de futebol. Para ganhar tempo. Sabe por quê? Porque o diretor disse, ó, vai direto e reto. E aí eu descobri um pouco o acordo, eu digo, então para ganhar tempo eu tenho que apressar esse passo. Mas o prazer é meu, a alegria é minha. Começar agradecendo a Deus, a minha esposa, a Márcia, e a nossa filha mais velha, a Paula. Ambas testaram positivo, né, no Covid, graças a Deus. A Márcia teve apenas uma leve, tipo uma gripe, né? Uma gripe leve, quando a gente fica meio assim, mole um dia, né, dois. A Paula fez atividade física, não sentiu nada, mas as duas testaram positivo, aí se cuidaram, fizeram o tratamento que a gente concorda, adequado, lá da hidroxicloroquina, cloroquina, etc., acompanhado por médicos, né? E no final de semana passado, né, a gente comemorou, né, afinal de contas as duas passaram, e por uma doença que infelizmente já matou aí 117 mil pessoas. É verdade. Inclusive um grande amigo nosso aqui, né, que era, né, o Josimar. Sim. Então agradeço a Deus pela vida da minha esposa, da Paula e de todos aqueles que estão sendo poupados. Ao mesmo tempo que peço a Deus que conforte aqueles que já perderam, como nós, pessoas queridas, amigos, alguém da família e tal. Mas vai passar. Só reforçando o que você acaba de falar, os meus amigos mais próximos que nos procuram e estão tomando cloroquina, estão sobrevivendo sem dor, sem sofrimento, sem gastar dinheiro, sem intubação. Agora, quem quiser, a gente pode continuar tomando tubaína, sem nenhum problema. A gente fala isso, Márcio, porque algumas pessoas acham que é coisa de outro mundo. Não é. Não é. A ciência está comprovando, é com a ciência que a gente combate mesmo. Claro, a ciência. Claro. Aliás, na visita que você fez à Santa Casa, 15 dias, ali naquela unidade de saúde, é a única do norte do Brasil onde não tem nenhum óbito, nenhuma intubação. Porque lá na Santa Casa, isso. Utiliza o nosso protocolo. O protocolo. Lá na Santa Casa tem 16 respiradores, 10 foram cedidos à Cesária, 4 ao Santa Juliana, e tem 2 lá só que não usam. Não usam. Aliás, a vida que eu fiz lá com a Márcia, eu adorei. É um ambiente familiar. A dona Márcia é a nova madrinha da Santa Casa. Não, vou ajudar. O Alex com a Aliás, família. Já está ajudando, né? Só esse gesto seu já deixou eles... Não, eu achei interessante, rapaz, porque tem uma moça que até é vizinha nossa lá do prédio, já médica, até ela fez uma apresentação de um objeto que está faltando. Eu pensei assim, vai me pedir uns 5 milhões, 800 mil reais. Eu falei, não, isso aí é uma emenda. Aumenta um pouco mais. Mas acho que ali a Santa Casa, o Alex, com a família dele ali, faz um trabalho espetacular, eu quero ajudar. Vamos ver como é que a gente faz através do... Agora, daqui a pouco vai ter as emendas, vamos ver como é que a gente faz através do Governo do Estado, Secretaria de... Vamos ajudar. Legal. Márcio, eu estou cada vez mais orgulhoso, no bom sentido, e honrado em ser acriano, em ver praticamente todos os dias você colocando o Acre no lugar onde deveria estar sempre, no noticiário político, através do seu trabalho, não menosprezando os outros senadores, que também estão fazendo a parte deles, outros deputados, mas você, o relator geral do Orçamento da União,
por estar relatando também a PEC dos gastos, né? Enfim, você está sempre defendendo o governo e o Brasil, isso é muito importante. Digamos assim, você sonhou com esse momento, Márcio? Dizem que o homem precisa sonhar, né? O poeta Amazônia, Thiago Marques, como o homem precisa sonhar. Não, eu desejei muito, né? Tanto governar o Acre, né? Não obrigatoriamente comigo, né? Como também governar o Brasil. Obviamente não comigo, mas participar de um governo, né? Eu sempre, desde muito tempo atrás, eu vejo as coisas e quero ajudar, né? Aqui no nosso caso, por exemplo, eu sempre fiquei, e até hoje, continuo impressionado. Como pode nós vivemos em cima de um lugar tão falado, tão cantado em verso e prosa pelo Brasil e pelo mundo, como um lugar importantíssimo para a humanidade, e a gente aqui matando cachorro a grito. Quer dizer, não tem menor cabimento. Quer dizer, não há a menor lógica de você viver em cima de um tesouro universal e ter um dos maiores índices de miséria do mundo. Não vai dar contrassenso. O norte do país, nós ganhamos do Nordeste um título indesejável. Nós hoje somos a região mais pobre do Brasil. Veja, se não fosse hoje o governo do presidente Jair Bolsonaro, como é que nós estaríamos? Vou repetir, só no último pacote de ajudas que nós negociamos com o governo do presidente Bolsonaro, foram 120 bilhões. O Acre está sendo beneficiado por quase R$1 bilhão, Muniz, entre aquilo que está deixando de pagar e aquilo que está recebendo de dinheiro para o governador Gladys aplicar onde ele achar mais necessário. O governador está recebendo, do dia 31 de dezembro, que ele recebeu 152 milhões da seção onerosa do pré-sal, que já foi o governo federal doando, porque não é lei, não é repasse obrigatório. Foi uma decisão do governo de repassar, salvou um monte de municípios no final do ano. E o governo do estado recebeu 152 milhões. Com o que já recebeu agora, é quase R$500 bilhão para o governador Gladson, graças a Deus, aplicar onde ele achar mais importante. Nas coisas do estado, que o estado precisa. Fora o dinheiro carimbado, extra, que veio para a saúde. Nesse pacote que eu mencionei, são 140 e poucos, quase 150 milhões. Só eu consegui, de dinheiro extraordinário e emenda, 34, 35 milhões de reais só para a saúde. Você pega o auxílio emergencial do governo federal, do governo que eu apoio, que eu apoiei na pré-campanha, que eu sou vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso. Você veja, um dia desse a imprensa nossa estava noticiando, uma notícia oficial, mais da metade dos lares acrianos estão recebendo auxílio emergencial. Imagina se não tivesse. Então, a preço do mês passado, calculou-se que entrou no estado do auxílio emergencial, fora isso que eu estou dizendo para o governo, 670 milhões de reais. Então, eu falo assim, porque eu acho que é um dever, e eu sei da gratidão do povo acriano. Então, quando eu fui ao presidente Bolsonaro para agradecer a ele, e eu até me comovo com isso, pelo povo acriano, porque eu fico imaginando, se não fosse isso, será que é demais dizer um muito obrigado? Será que é demais fazer gratidão é sempre legal. Não, porque eu acho, Muniz, que não há esse reconhecimento por parte de algumas autoridades. Eu ia falando isso. Eu acho que não há esse reconhecimento por parte de algumas autoridades. E eu acho isso injusto. Sim, como é que você se sente? Como é que você reage, Márcio? Eu acho que quando vê alguém dizendo assim, isso é um genocida em relação à pandemia. É uma doença. Essa turma que ataca o Bolsonaro da maneira, porque isso não é uma crítica, isso é um ataque odioso. Como fizeram com o outdoor dele. Isso é uma fundamentação, né? Como mais grave, né? E como fizeram com ele. E com ele, aquele outdoor que estamos, eu e ele, que é uma prestação de conta. Afinal de contas, por que eu fiz aquele outdoor? Eu fiz aquele outdoor justamente pelo que eu acabei de dizer. Eu acho que não está bem. Eu acho que não está muito reconhecido o tamanho da importância do presidente Bolsonaro e do governo dele para esse momento que o país ainda está atravessando. Eu acabei de dar alguns números. Vou repetir, Muniz. Imagina
Se não fossem esses números que eu estou dizendo, como é que nós estaríamos? Então, como eu entendi que estava faltando um pouco de dizer, né? Então eu fiz aquele outdoor, né? Dizendo ali, naquele momento, aquilo já passou daquele valor, mas naquele momento, naquele mês, era aquele recurso oficial, né? Dados oficiais, que o governo do presidente tinha liberado para a saúde no Acre, mais de R$500 bilhão. Ali não é nada a ser conquistado, já não, estava. Aquilo já estava na conta. E aquilo que eu tinha conseguido também de extra e de emenda para o Estado. E foram lá pichar e tal e tal. Então, ao contrário, como eu disse aqui da vez passada, o verdadeiro cristão, não aquele que usa a igreja para se beneficiar, mas o verdadeiro cristão, que aliás, o verdadeiro cristão sequer precisa necessariamente de uma igreja, mas o verdadeiro cristão devia apoiar o primeiro presidente da República, depois de décadas, que se declara na pré-campanha, na campanha, um homem crente, um homem de Deus. Quer dizer, criticam o presidente, meu Deus do céu, o sujeito no Brasil, olha que coisa engraçada, Muniz. Engraçado não, olha que coisa interessante. O sujeito é a favor do aborto. Ele tem liberdade para fazer passeata, para dizer, para pedir o aborto e tal. Aí quem é contra o aborto não pode fazer. O sujeito faz passeata do orgulho gay. Então o cara é homossexual e ele tem orgulho daquilo e ele faz a passeata, orgulho gay. É um direito dele. Bom, aí você que é hétero... Não pode dizer que não é. Você não pode dizer... Não, se você disser que você tem orgulho de ser hétero, você pode pegar um processo que é preconceituoso e tal. Quer dizer, é uma doideira. Então, é um presidente da República que declara... Quantas vezes eu já ouvi ele dizer, olha, eu não tenho nada. Se a pessoa não tem religião, não tem problema. O Fernando Henrique Cardoso se declarava ateu. Tá bom, tudo bem. Nem por isso ele deixou de ser eleito presidente da República. Então, se o Fernando Henrique teve o direito de dizer que ele era ateu, por que o Bolsonaro não tem o direito de dizer que ele seguia, em primeiro lugar, por Deus? Que eu também penso a mesma coisa. Aliás, o Fernando Henrique, pelo que ele fazia, já não precisava nem dizer que era ateu, que a gente... E que continua fazendo. Continua fazendo. Mais grave ainda. Márcio, então, a verdade é a seguinte, se fosse qualquer outro governo, não estamos aqui, gente, a declarar guerra a outros governos. Nem que quisesse, conseguiriam porque não haveria caixa. Né? É verdade. Porque normalmente quando o governo assume já vai gastando nada. O Bolsonaro não fez isso, parece que ele estava adivinhando esse momento. Agora, Márcio, afinal de contas, como é que fica essa questão agora? Tem que unir o econômico para encaixar direito, aliás, o social para encaixar no econômico. Não dá para misturar, né? Essa é a charada. E aí, Muniz, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Maílza, que recentemente agora teve uma menininha. Parabéns, Maílza, parabéns ao James, é um casal que eu prezo, gosto. O James é uma pessoa que eu tenho carinho. Nós já tivemos várias campanhas juntos, me lembro muito bem dele nas minhas campanhas. Agora, na campanha de Senado, ele e a Maílza fizeram a minha campanha, senador Guiomar, lógico, muitas outras pessoas, né, e tal, mas eles trabalharam muito por mim, eles percebiam que eu precisava talvez mais, né, do que o Petecão já estava eleito, né, e tal. O Petecão no último mês o que ele fez foi pedir voto para mim, porque ele já estava eleito, então ele foi preocupar comigo, né. E a Maílza e o James bancaram a minha campanha ali e tal. Então, quero mandar um abraço em meu nome, em nome da minha família, para ela, e para os dois, né, que agora estão, recentemente tiveram uma menina, parabéns. Quero agradecer a bancada inteira, toda vez que eu preciso, a bancada está do meu lado, como eu procuro estar ao lado da bancada também. Mas você fez a pergunta, Muniz, e já colocou o X da questão. É exatamente o que você está dizendo. E aí cabe a mim, um acriano, me honra muito, ter um papel nisso. Né? Lógico que é um papel muito menor do que o Ministério da Economia e o Presidente da República nem se diz, mas é um papel. A conta é essa. Bom, vai acabar o decreto de calamidade. Né? Com a pandemia, o presidente editou um decreto de calamidade, nós aprovamos o decreto e isso permitiu que ele, de forma mais ágil, rápida, eliminando uma série de burocracias, pudesse dar essa assistência que ele deu para todos os governos estaduais, prefeitos e tal. Bom, vai acabar... E as empresas também. Tudo. Mas a maioria das empresas aí, os empregados estão sobrevivendo da ajuda eu tive com a Márcia, do governo federal. Eu estive com a Márcia, fui convidado pela agenda dele, Bolsonaro, presidente, a ir para um jantar com a Abrazel, que é a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes. Aí, às vezes, eu vi uma vez o camarada, o camarada é dono do boteco aí e tal. Sabe quantos
quantos homens e mulheres registrados tem nesse ramo de bares e restaurantes no Brasil? Mais de 6 milhões de pessoas. Se você for somar isso, que muitos bares e restaurantes são tocados por família, tá? Calcula-se que este ramo chega a alcançar quase 20 milhões de pessoas. E esse jantar, basicamente, era para a Abrazel agradecer, reconhecer, o jantar era para ele, e eu tive o privilégio de estar na lista do presidente. Ele fez a lista. Você está com o moral comum, hein? Eu sou um leal aliado, eu tenho um lado. Quando eu sou oposição ao governo, não é para o pessoal. Se bem que essa amizade é desde o tempo da Câmara, né? Nos conhecemos desde a época da... Ele votou em mim para primeiro secretário. Não por acaso, Márcio, eu acho importante isso aí, você ser grato, reconhecer isso ao governador, ao PPCAM, a todos os partidos aliados. Mas é o seguinte, só para reconhecer melhor ainda, aquele vídeo que ele gravou contigo, eu acho que aquilo ali foi fundamental. Até porque ele teve aqui em Rio Branco 82%, nenhum presidente conseguiu isso. Não, é verdade. E eu tive a oportunidade, num encontro bem bacana com os filhos dele, foi um encontro, não tinha uma pauta e tal, foi um encontro de dizer de novo. Eu tinha dito uma vez, mas estava num encontro de todos os líderes e tal, e aí dessa vez estávamos ali só os dois filhos dele ali do Congresso, o Flávio, o Eduardo, ele, eu, e o Eduardo Gomes, que é o líder dele no governo, no Congresso. E aí foi um bate-papo muito bacana e tal. Nesse bate-papo eu disse a ele, mais uma vez eu quero lhe dizer da importância da sua declaração de voto e de pedido de voto para mim no Acre. E eu levei o vídeo de novo e mostrei para ele. O cara fez ele profetizou lá, campanha no Brasil inteiro, né? Não ia se lembrar. Então, nesse jantar, só para terminar a conta, nesse jantar que a Abrazel fez em homenagem ao presidente da República, eles estavam lá justamente para reconhecer que se não fosse o presidente, se não fossem as medidas que ele tomou, eles próprios calculam, eles já perderam alguns casos, lógico, claro, mas eles calculam que as atitudes do governo federal evitou que neste ramo mais 1,5 milhão de pessoas perdessem os seus empregos. Então, Muniz, então essa é a conta. Bom, então o decreto de calamidade, ele vai terminar. Vamos fazer o seguinte, você termina esse raciocínio, desculpa, no próximo bloco que já estourou o tempo, tá bom? Não esqueça, né? Não, tranquilo. Ainda sobre o decreto de calamidade. Tá. Em 2 minutos a gente volta para continuar a conversa com o senador Márcio Bittar, vice-líder do governo e o relator do Orçamento Geral da União. Até já. Muito bem, estamos de volta com o RB Notícias, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Sempre com o apoio do Ara Super, que juntamente com a Araújo Mix compõem a melhor, a mais antiga e maior rede de supermercados do Acre. Tem sempre uma loja à sua disposição, pertinho da sua casa. Faça como o senador Márcio Bittar, seja também cliente Araújo. O Márcio gosta de fazer economia, gosta de comprar produto de qualidade, por isso que ele está sempre lá no Araújo. Até porque são amigos também, né? Você mantém uma amizade muito grande com os irmãos Aldenor e Aden Araújo. Há muitos anos. Em alguns momentos eles te ajudaram também, né, Márcio? Eu acho que na maior parte das minhas campanhas, eles me ajudaram em todas. Todas? Em todas. O Grupo Araújo me ajudou em todas as campanhas. Não teve nenhuma campanha minha que eles não abrissem as portas dos estabelecimentos. Ajuda espontânea. Toda vez, né? Toda vez. E agora, para o governo, eu não sei como foi, mas são meus amigos. Agora, para o Senado, eu tenho certeza que das 2 vezes que eu fui candidato ao Senado, que eram 2 votos, né? Eu tive voto ali. Eu gosto muito deles, acho uma família de acriano para você apresentar. Vocês vieram da mesma região, né? Da mesma região, eles são de Manuel Bueno, mas na época era Cena tudo... Madureira. O Manuel Bueno era o bairro mais chique. Cena Madureira. Então, eles são um motivo de orgulho para nós, né? Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos de exemplos para dar para os filhos da gente. O Narciso sempre fala isso em relação a eles. Claro, eles são exemplos de trabalho, de quem venceu na vida, é um bom exemplo, inspirador, né? Então isso é muito importante. E de fato, a gente mora perto, todo mundo mora perto de um Araújo, né? Mas, e agora, da vez passada, inclusive o Aden me recebeu na casa dele, ele e o João, que são primos, para a gente jantar.
Você mora perto do mais chique. Aquele lá onde você mora, perto onde você mora, segundo o diretor-geral, o Chagas, é o que tem o maior ticket médio entre as lojas que eles fazem, ou seja, entra menos gente, mas onde vende mais. Muito bem. Márcio, fica à vontade então para concluir o raciocínio, que eu fui obrigado a interrompê-lo para chamar o intervalo. Então você colocou de fato o X da questão. Então é isso. Veja, o decreto de calamidade se extingue. Né? Nós não podemos entrar o ano que vem do jeito que está. Então, acaba o decreto de calamidade. No entanto, o governo brasileiro, nas palavras do ministro Rogério Marinho, que é meu amigo, ele disse que o Brasil descobriu quase 10 milhões de brasileiros a mais, que eles dizem que estavam invisíveis, que são milhões de homens e mulheres que precisam e que não estavam em nenhuma rede de assistência. Bom, então, qual é a questão agora que nós estamos debruçados e que tem que resolver? Esses brasileiros, a partir de janeiro, eles vão continuar precisando do Estado. Não há outra maneira. O Estado não tem como virar as costas para essas pessoas. Bom, então, ponto. É o Estado que tem que atender. Então vem o Renda Brasil. Porque ampliou-se o cadastro, né? O presidente está determinado a aumentar o valor, vai ser maior do que o Bolsa Família, e vai ter mais pessoas incluídas nesse programa. É lógico que o Brasil, crescendo economicamente, aos poucos vai diminuindo a quantidade de gente, porque elas vão saindo dessa fila para a fila do emprego. Claro. Mas, enfim, então, a partir de janeiro, essas pessoas continuarão precisando. Então, o presidente vai criar o Renda Brasil. Só que se você fizer a conta, esse Renda Brasil, ele começa no ano que vem num valor bem mais alto do que o começo deste ano. Então, nós vamos começar o ano gastando mais com a assistência absolutamente legítima a homens e mulheres que precisam do Estado, mas um valor maior. Então, vai aumentar a despesa. Por outro lado, tem obras que estão em andamento, ou outras obras importantíssimas, como é o nosso caso da saída para o Pacífico através de Cruzeiro do Sul, nas regiões mais pobres do Brasil, e que elas não podem parar. Se você não tocar algumas obras estruturantes na região norte e nordeste, quem vai tocar? O setor até porque privado, elas são importantes para o crescimento continuar, né, Márcio? Vou te dar um exemplo. O setor privado não tem recurso ou não tem interesse em tocar. Tem que ser o Estado. Você não pode chegar para a nossa região, que, como eu disse no primeiro bloco, é hoje a mais pobre do Brasil, e congelar a pobreza. Não, congela a miséria, eu vou esperar a economia recuperar, daqui a 2 anos eu volto a falar com você. Vamos dar outro exemplo, uma família. Vamos dizer que durante esse ano, a família, por razão A, B, C, deu uma exagerada na despesa. Chega no final do ano, diz, agora vamos apertar. Corta aqui, corta ali, vamos passar mais 2 anos agora para reequilibrar as finanças. Ok. Com 3 meses, alguém da família aparece com uma doença grave. O que é que você faz? Você vai chegar para sua mulher, para o seu marido, para sua filha, para o seu filho, para o teu irmão, para o teu irmão. Espera aí, eu vou recuperar minha economia primeiro, depois eu venho te atender, e se a doença vai esperar? Então, tem que manter a renda. Então vem o Renda Brasil para dar essa assistência, que o presidente parece que está querendo que seja até R$300, e tem que continuar obras importantíssimas nas regiões mais pobres do Brasil. Então, mas só que isso é aumento de despesa. Bom, então, ao aumentar a despesa, nós temos que ver de onde vai tirar. E aí, de onde tem que tirar? Principalmente quando essa despesa é constante, né? Contínua, claro, né? A despesa do Renda Brasil, a tendência é que ela vá ao longo dos meses do ano que vem, a tendência é que ela começa do tamanho em janeiro e termine o ano que vem menor, porque você vai aquecer a economia. O Brasil já está dando sinais de melhora na economia. O Brasil é uma potência. Sim, mas vai depender do crescimento também. Mas o Brasil vai. Então, assim, você vai aumentar a despesa, né, e precisa tirar de algum lugar. E o Brasil tem onde cortar, e muito. E aonde é que tem que cortar? Na reforma administrativa, que tem que entrar na Câmara, na reforma tributária, que já está em andamento e tem que chegar a um termo, nas PECs que eu estou apresentando não, que eu estou relatando, que é iniciativa do governo federal, né, que prevê choques de austeridades, aonde pode gastar, aonde não pode gastar, a PEC emergencial, que acende um gatilho, que se você tiver em dificuldade então financeira, você pode fazer e deve e tem a obrigação de fazer cortes. Então, essa é a equação.
Quer dizer, está claro que o Brasil tem que criar o Renda Brasil para ajudar milhões de brasileiros que vão continuar precisando. Olha o caso do Acre. As milhares de pessoas no nosso estado que estão desempregadas, que estão precisando, em janeiro vai ter um passe de mágica? Vai resolver? Não. Então, elas precisam continuar recebendo do Estado e vão continuar recebendo. Mas isso vai ser aumento de despesa. Obras, como a nossa saída lá, pode ter certeza. Eu estou dizendo aqui para os nossos acreanos amigos. A nossa BR, a saída para o Pacífico através do Peru e Cruzeiro do Sul, está no pacote. Você pode ter, a hora que o presidente vai anunciar, ela estará incluída nele. Entendi. Agora, então, a conta é essa. Então, é isso que você está dizendo. Senador, hoje, o que está todo mundo assistindo em Brasília é isso. Vai criar o Renda Brasil, para auxiliar as pessoas que continuam precisando, vai manter um pacote de obras nas regiões mais pobres do Brasil. Agora, a conta é como tirar. Por exemplo, os supersalários. Eu estou fazendo na relatoria, Muniz, eu estou tentando tampar todos os buraquinhos, porque é uma coisa incrível. O Brasil tem uma lei do teto salarial, que nunca é cumprida. Mas os tribunais todos ultrapassam. Vamos ser sinceros, tribunais de conta, tribunais de justiça, desembargador de São Paulo ganha 160 pau. Porque vai criando brecha, buraco, para aqui e para acolá. Então isso é um absurdo. E o Congresso? O Congresso está congelado o salário, está com 10 anos congelado e tem que continuar. Aqui no Acre também tem super salários. Eu sei disso. Então, mas aí você criou a lei, mas aí faz um buraquinho aqui, um buraquinho acolá e vai vazando. Então, estou tentando tampar tudo que é buraco, para ver se a gente respeita a lei que existe. Agora tem que ter coragem para encarar isso, né, Márcio? Senador. Eu acho ao contrário, Muniz. Eu acho que a pessoa... A reação vai ser... sim, mas, Muniz, eu acho o contrário. Aliás... Eu quero ver a pessoa que recebe 160 mil reais por mês, como desembargador, ter coragem de vir a público e dizer, eu recebo e estamos conversando. Aquela juíza não disse que tinha um salário de semi-escravo? Com quase 200 mil na conta? Falou. Bom, e mais uma outra série de questões. Então, a relatoria vem apontando o choque da austeridade, tudo no sentido, Muniz, de diminuir o tamanho da máquina pública. Você está sempre em contato direto com o ministro Paulo Guedes? Estamos. Até que ponto isso é importante para você e para ele? Olha, Muniz... Facilita o teu trabalho? Facilita, claro. E para mim é um prazer, eu tenho admiração por ele, né? Eu acho que é um brasileiro que tem uma causa muito nobre. Ele é um homem vitorioso na vida pessoal, profissional, financeira. Rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Está havendo, eu não diria briga, mas um confronto de ideias. Você acha que isso vai ter final feliz? Entre ele e o presidente? Na verdade, Muniz, é assim, é natural. O ministro do Desenvolvimento Regional, ele para cumprir a missão dele, ele tem que gastar. Chama o ministro gastador. Não, mas é o ministro do Desenvolvimento Regional. Se ele não tiver nada para desenvolver as regiões, ele não é nada. Claro. O ministro Tarcísio, da infraestrutura, se ele não tiver obras de estrutura para tocar no Brasil, ele não tem razão de ser. Então é natural que o ministro da infraestrutura, num país que precisa tanto de infraestrutura, queira fazê-las. As saídas que nós temos que fazer, só aqui na região, eles estão desenvolvendo, e aí, graças a Deus, está a nossa ligação com o Peru, 3 ligações com países vizinhos, uma por Roraima, outra pelo Amapá, outra pelo Acre, através de cruzeiro com Pucallpa. Quer dizer, então, se o ministro da infraestrutura não estiver tocando obras de infraestrutura no Brasil, então não... Então, claro. Agora, só que aí, ministro, tem que ter um ministro, que é o da economia, que diz, ok, vamos fazer o que é importante, mas vamos tirar daqui. Vamos tirar essas gorduras, vamos diminuir o tamanho da máquina pública, vamos diminuir o tamanho do Estado e tal. Que aí é o caso do Paulo Guedes. Eu fiz essa pergunta porque ele, para encurtar a conversa com a imprensa, ele disse, não há mais nenhum problema. Quem decide é o presidente e ele decidiu. Só que nas entrelinhas eu senti que ele não estava muito contente. Não, isso é natural. É um país imenso, é natural. Quero, antes de terminar a entrevista, senão vou ficar chateado quando eu sair daqui, de esquecer, nós vamos receber nos próximos dias, semanas, a visita de 3 ministros. Estarão no Acre o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em setembro, na segunda quinzena. Quero marcar a semana que vem. Junto com ele vai vir também o ministro das Comunicações, o ministro do Ministério que foi recriado. Vamos mais uma vez lembrar, ele tem lá 1 bilhão e 400 milhões de reais. Rodrigo Faria, né? Fábio. Fábio. Fui colega dele Fábio. E tal. Fomos da mesma mesa juntos. E esse dinheiro já está resolvido, e eu participei disso, será gasto para melhorar a conectividade no norte do país. Então, isso vai vir para cá. Então, esses 2 ministros vêm. O Rogério Marinho é quem está preparando o pacote de obras estruturantes
para o presidente Bolsonaro, e aí a nossa BR está nesse pacote. E depois, esse já está marcado dia 2 de novembro, que é uma sexta-feira, virá o ministro Tarcísio, que é quem está tocando a obra, terminando a obra da ponte do Rio Madeira. Nós faremos um encontro no Rio Madeira com o governador, Gladys, todo mundo da bancada federal. E de lá nós também iremos, eu convidei, ele aceitou, ir para Cruzeiro do Sul, lá onde a BR vai ter que continuar. Então, queria aproveitar para dizer que estaremos sendo visitados por 3 ministros. O que eu espero, Muniz, de tudo que a gente está fazendo em Brasília ao mesmo tempo, honrar o Estado e que o mandato sirva para ajudar o Estado. O mandato, principalmente de senador da República, se você tiver 3 senadores de oposição ao governo federal, é um direito do senador, mas é um desperdício monumental para o Estado deles. Sim. Então, graças a Deus, que nós temos aqui 3 senadores que ajudam o governo federal, porque tudo, Muniz, que nós estamos fazendo, foi feita a licitação da obra importante, né, que é o desvio lá em Epitassolândia e Brasilés, quase 60 milhões de reais. De onde vem esse dinheiro? Do governo federal. A ponte do Madeira que está sendo concluída, de onde vem o dinheiro? Federal. Todo aquele recurso que eu disse que está circulando no Estado, de onde veio? Do governo federal. Então, em Brasília, Muniz, principalmente a bancada de senadores, se ela for de oposição ao governo federal, é um direito dela, mas é um imenso desperdício, claro, com certeza. Porque ali no Senado, ali é o lugar, mais do que qualquer outro, para você corrigir as distorções regionais, tirar de onde tem mais e trazer para onde mais precisa, que é o nosso caso. Até porque lá é um equilíbrio, né? Claro. O Acre tem 3 senadores. Para isso que foi criado. Legal. Mas para encerrar, agora há pouco, você saiu do Bom Dia correndo para não chegar atrasado na solenidade. Numa articulação sua, o Republicanos retira a candidatura do Gebet e declarou apoio ao candidato do MDB, deputado Roberto Duarte Júnior. Lá em Cruzeiro do Sul, também numa negociação sua, você está sendo citado agora como negociador, como pacificador, você convenceu o governador a desistir da candidatura do PP e apoiar a pré-candidatura do jovem Wagner Salles, que é filho do ex-prefeito e ex-deputado Wagner Salles. O que isso representa para o partido nesses tempos de pré-campanha? Muniz, muito obrigado pela pergunta. Eu quero dizer o seguinte, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, não é nada pessoal a favor ou contra ninguém. Tá? O Nicolau, tenho por ele carinho, me ajudou muito na campanha, o presidente da Assembleia, reconheci que foi um acerto imenso do governador de ajudá-lo, ser o presidente da Assembleia. Esse rapaz ajudou demais o governo a atravessar uma crise do primeiro ano, a reforma da Previdência, foi fundamental. É fundamental, tem sido fundamental, a natureza conciliadora, a calma, a paciência do deputado Nicolau para ajudar o governador Gladys. Né? Portanto, ele tem direito legítimo, absolutamente legítimo, ele, Gelli, todo mundo, né, de ter o seu candidato, isso é um direito legítimo das pessoas. O que me move a fazer o que eu estou fazendo é o governador, porque eu acho, Muniz, que não é natural nós passarmos 20 anos lutando para mudar uma ideologia e quando a gente consegue vencer, a gente espatifar o ninho da pata na primeira eleição. Eu não acho natural, eu não acho normal. Eu penso que aquele eleitor lá do Seringal, rapaz, que saiu do Seringal para votar em nós, se ele veio um espatifado desse, eu falo, pelo amor de Deus, vocês passaram 20 anos para fazer isso. Você tem razão, a maioria votou com o espírito dialético, claro. De vingança, então, né? De vingança não, de mudança. O que é natural? O natural é todos nós ajudarmos o Gladys. É obrigação minha, é obrigação da bancada federal, principalmente daqueles que, como eu, nos elegemos com ele. Então, o que eu penso? Digo isso desde que terminou a eleição. Olha, primeiro, é nossa obrigação ajudar o Estado. Não adianta, mesmo que o meu partido ache que o tamanho dele no governo não está tão grande como devia estar e tal, tá bom, beleza, isso vai ter. Mas isso não elimina a obrigação que nós temos de ajudar o Estado. Entendi. Naturalmente, Muniz, ajudando o Estado, nós também estaremos ajudando o governador Gladys. E por tudo isso, é natural, jovem, que ele vá para a reeleição. E eu dizia, o Rocha, que é o vice, como é que você vai tirar ele da chapa? A não ser que ele próprio se retire. Mas se ele próprio não se retirar, ele tem direito de estar na chapa, de novo, em 2022. E o MDB, pelo seu tamanho, ele tem tudo para construir com o governador, reconstruir uma relação
que dê ao MDB o direito de também estar na chapa majoritária. Então, para mim, esse é o projeto. Bom, quando eu vejo há 3, 4, 5 semanas, esses últimos meses, essa confusão que estava aqui dentro, o que é que eu fiz? Eu lutei para reaproximar o MDB do Gladson. Quando eu percebi que estava maduro no MDB, mas também maduro do lado do Gladson, o desejo de reaproximar, porque uma reaproximação só acontece quando as partes querem. Claro, se o mundo não quiser, não claro, tem. Então, o MDB... Então, o que o MDB, então, oferece ao governador? O MDB oferece, através de todos os seus deputados estaduais, seus 2 deputados federais, através de mim, paz, sossego. Encosta no governador e diz, da boca do Roberto Duarte, minha, do Flaviano, do Wagner, da Jéssica, de todos nós, governador, o senhor é o nosso candidato à reeleição. Vamos trabalhar para estar na chapa contigo. Quem sabe a gente vê um nome, constrói um nome para ser teu vice na próxima, etc. Muito bem. Então nós damos sossego para o governador. A gente desarmou uma armadilha. Estava se armando aqui, Muniz, aqui na capital, uma aliança contra o Gladson. Já contra a candidatura que ele apoia. Você conseguiu desfazer isso. E, ao mesmo tempo, aplainar o caminho dele para a reeleição. Claro. Agora, é natural, Muniz, que numa relação dessa, o governador retribua ao MDB em algum lugar. Sim. Você não pode pedir ao governador que ele retribua nos 22 municípios. Claro, é verdade. Agora, eu acho que nessa relação, pensando no Estado em primeiro lugar, no governo, no Gladson, que é bom para o Acre, o que é bom para o Gladson e que também é bom para o MDB, eu não acho que é um exagero que o Gladson ajude o MDB em Cruzeiro, depois da cassação da chapa do prefeito, como também em Brasileia. É isso que o MDB pede. Então, é uma relação que não desconhece o direito de todos os atores quererem ter seu candidato, mas em nome do MDB. Agora sim, Muniz, eu não estou perturbando a vida de ninguém. Eu não fico ligando para deputado aqui e acolá, pedindo, cobrando, nada. Eu conversei com o Gladson, e é ele que decide. Bem. Registramos aqui a presença do Cleilton, que é da assessoria do senador, e também da dona Márcia Bittar. Pela primeira vez aqui no programa, você não citou o nome dela. Não, mas eu falei da minha mulher. Muitíssimo obrigado, senador. Foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo excelente trabalho. Sucesso. Ela está me puxando a orelha ali, mas eu acho que dessa vez ela esqueceu. Eu disse das emendas do Covid. Eu disse que naquele outdoor está lá 34,9, quase 35 milhões de reais entre extras e emendas que eu consegui arrumar para a saúde do Estado. Legal. Muito bem. Sucesso. Obrigado, fique com Deus. Depois do intervalo eu volto para conversar com o vereador Nogueira Lima, do PP. Até já.